Então, a gente estava falando sobre as linguagens do amor, tá? E nós estamos nas palavras de afirmação agora. E o quanto é importante a gente sempre falar para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as pessoas próximas, né? É, é, instruir eles com palavras boas, né? Porque a gente não vê, mas Deus vê. E Deus sabe da nossa boca. E quanto mais a gente vai dando coisas boas, mais vai enchendo o nosso coração disso também, né? E toda vez que a gente edifica alguém, nós também nos edificamos. Tá? Ah, porque assim, ó, por mais que, sabe que, por mais que eu buscava organizar tudo aqui, né, depois, então, que eu fiquei em casa, teve um dia que, assim, a Valentina, nossa, ótima aluna, boas notas, e fazia tudo, e não sei o quê, e um dia ela me disse, mãe, você tem orgulho de mim? Eu pensei, meu Deus do céu, eu não consegui provar que eu tenho orgulho dela, então eu tinha que falar para ela, filha, você me deixa orgulhosa. Então, as pessoas que o amor delas é visto através dessa linguagem do amor, que é as palavras de afirmação, a gente tem que falar para a pessoa, para daí ela encher o tanquinho dela, senão o tanquinho dela fica vazio. Por mais que você está ali junto, por mais que você possa dar um presente, se você não falar, ela vai se achar inferior, e ela vai achar que ela não é. E ela era uma ótima aluna, como é que eu não ia ter orgulho, sabe? E ela não sentia, então tinha que falar. E aí cada um aqui em casa, ó, é 5 pessoas, cada um é um tipo de amor, tá? Porque tudo bem que presente todo mundo gosta, né? Mas aí que nem as palavras da afirmação, a Valentina gosta. A Melissa é um grude que vive pendurado na gente, que depois vai ter ali o toque físico, que tem gente que só se sente amado se sentir abraço, se tiver ali, e meu, tipo, hoje ela acordou, me deu um abraço, ficou abraçada em mim, sabe? Então, para ela encher o tanquinho dela, ela tem que ter o toque físico. E a Valentina também é o tempo de qualidade, que também tem aqui um, sabe? Então, tu tem que sentar com ela, fazer coisas com ela e aí ela se sente amada também. A Ana é atos de serviço. É para vocês verem, eu estou numa casa que cada um sente o amor de um jeito diferente, mas eu tive que observar. Então, se vocês observar, vocês vão começar a entender. Ah, esse aqui se sente amada por isso, esse aqui se sente amado por aquilo. E até hoje eu não sei bem qual que é o meu, mas dos outros eu descobri. Eu acho que é um pouquinho de cada um para mim. Ai, ai. Então, eu queria falar antes, Rosane, quando você colocou essas coisas da Camille, que você achou que você era desse jeito, sabe? Eu, com a Ana, principalmente, eu pedi muito perdão para ela, sabe? Ana, perdão que eu agi assim, perdão, eu não sabia, perdão pelas vezes que eu briguei contigo, perdão pelas vezes que eu bati em você, porque eu não tinha paciência nenhuma, sabe? E querida, ela não tinha culpa também, mas enfim, eu não tinha paciência, eu não sabia, não conseguia conter isso, né? E quando eu comecei a buscar o que eu tinha que fazer, aí eu entendi. E aí eu fui lá, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu te amo, e não sei o quê. E dela gosta de cartinhas, daí eu fazer umas cartinhas para ela. Comida, ela gosta de comida, daí eu fazia as comidas que ela gostava. E tudo isso foi trazendo uma para perto, sabe? Uma da outra. E hoje a gente consegue conviver. Por isso, aquele dia que eu postei aquele vídeo, é realmente isso, sabe? E a gente acha que tem que fazer, sei lá, terapia. Não, não, é uma mãe e um filho que se sente amado. E pronto, a vida fica diferente, fica mais leve. A gente consegue desfrutar disso, né? Porque eu falei no encontro passado, assim, ó, eu não imaginava que existia tantos filhos brigados com os pais e com as mães. Porque a minha mãe, como ela ficou viúva cedo e sempre tá ali com a gente, isso aqui, eu achava que todo mundo era assim, meu Deus, que as mães são, meu, querida, que as mães fazem as coisas por você, que as mães não te cobram nada. Tipo, a minha mãe, ela sempre me ajudou aqui em casa, ela, né, faz, mãe, podia fazer pão? Ela fez pão. Mãe, sabe, a gente conversa bastante, quando eu tô muito assim, ai, vou na mãe. Daí vai lá na mãe, toma um chimarrão, conversa, né? E eu comecei a ver, quando eu comecei a falar sobre isso, gente, quanta mãe e filho que estão brigados, sabe? Que não tem um relacionamento. E, na verdade, se você não tem um relacionamento bem com os teus pais, na tua vida também tu não vai prosperar. Porque é bíblico, tá lá, honrar pai e mãe, né? E também, quando vai estudar a parte de desenvolvimento sistêmico da família, das gerações, acontece a mesma coisa. Se você não tiver, você não prospera. Às vezes tu procura em outras coisas, não, mas eu só tenho que estar de bem com meu pai e com a minha mãe.
né? E aí a gente só percebe isso depois, tipo, nossa, eu não achava que era assim. Eu achava que o problema era só os maridos e os filhos, mas não, tem os pais ainda, né? São várias camadas. Mas enfim, né? Então, continuando agora. Quando a gente pede perdão, né? Faz parte, pois a gente não é perfeito também. A gente também precisa ser perdoado, né? Então, a pessoa se torna mais leve e a gente também. Do que ter razão, é melhor ter paz do que ter razão, né? Então, e falar sem se impor, sem exigir, né? Isso tudo está nas palavras de afirmação, então. Tipo, como a gente vai comunicar, né, com os maridos, dá para você limpar a calha essa semana? Ou você pode dizer, né, se você não limpar logo as calhas, vai cair tudo, né? Qual você gostaria de ouvir, né? A gente sabe o que você gostaria de ouvir. A gente gostaria de ouvir que pedisse com amor, com delicadeza, com carinho, né? Então a gente também tem que pedir dessa forma. E vai ser respondido de uma forma mais amorosa e vai ser bem antes do que a gente espera, né? E daí eu fui ver hoje, como eu estou fazendo a pós-neurociência, aí eu lembrei de uma coisa quando eu estava estudando isso hoje, que o que a gente diz é assim, ó, existe um estudo que é o Albert Mehrabian, ele é um cientista, e ele indica que transmitir sentimentos e atitudes na nossa comunicação se divide da seguinte forma, olha só, 7% são as palavras, o que você fala, a nossa comunicação com outra pessoa, ela equivale a 7% de 100%. Lembra, Nilva, do nosso curso, que ele falou? Que 7% é as palavras, 38% o tom de voz, a entonação, o ritmo, as pausas, o volume da fala e 55% a linguagem corporal. Então, o jeito, as expressões que a gente vai fazer, a postura, os gestos, tudo isso vai influenciar em como a pessoa vai receber aquilo que você quer falar, né? Então, além de saber as linguagens do amor, tem que saber a forma de falar, né? E essa forma a gente encontra lá na Bíblia, quando diz os frutos do Espírito, né? Que a gente tem que ser brando, humilde, calmo, tranquilo, quando a gente for falar com as pessoas. Eu acho o máximo isso, porque estudando cientificamente e vendo na Bíblia uma coisa, só é de um jeito diferente colocado em cada lugar. Mas é muito bonito de saber que é assim mesmo, sabe? Então, o nosso jeito, as nossas expressões, elas vão dizer muito quando a gente for comunicar, né? As palavras. Então, tá, bom final de semana a todas. Um abração. Beijo. Fiquem bem. Até.